Muito bom dia a você de casa. O programa Amanhecer na Graça entra no ar nessa quarta-feira para você. Hoje, aqui nessa quarta-feira, estou recebendo nos estúdios da RIT o pastor Moisés Vieira, falando um pouquinho a respeito da luta entre a carne e o espírito. Você não pode perder a programação desta quarta-feira. Também nós temos hoje a estreia do quadro Mito ou Verdade com Anne Caroline. Muito entretenimento, muita informação, muita coisa boa para você. Temos também a sua participação. Você pode ligar, pode participar com a gente. O telefone da sua participação via WhatsApp ou SMS é o WhatsApp 99375701, mesma coisa do SMS. Ou você pode também estar ligando, deixando a sua pergunta, 33217313, 33217024, é o número da sua participação. Não saia daí, fica ligadinho na programação, porque o programa desta quarta-feira já está no ar. Gente, muito bom dia, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Essa quarta-feira seja repleto de coisa boa para você. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios da RIT a presença do pastor Moisés Vieira. E ele vai estar falando um pouquinho a respeito pra gente dessa luta que não acaba, da carne contra o espírito. Existe ou não existe uma luta da carne contra o espírito? Você que está em casa doidinho para ficar sabendo a respeito desse tema maravilhoso, vai ficar por dentro com a gente. Ele está aqui já com a gente. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao nosso programa. E como que é isso, pastor? Luta da carne contra o espírito. Existe verdadeiramente uma luta? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos traz essa narrativa, né, dessa luta. Uma luta que é constante e ela é, como diz o cuiabano, verdadeira, porque não é fácil, né? Todos os dias nós somos desafiados a escolher um lado dessa batalha, né? E essa luta, ela passa a ser bem assim exemplificada, esclarecida através de Paulo, dos ensinos de Paulo, né? Paulo deixa bem claro nisso. Jesus mostrou que a carne é fraca, Jesus deixou claro que o espírito é que deve estar pronto, você nunca deve confiar na carne. Então essa narrativa, essa guerra, essa batalha, que não começa aqui, ela começa, a Bíblia diz, nas regiões celestiais, realmente é uma grande luta, né? Porque nós estamos em carne. Verdade. Nós temos um espírito, uma alma, uma psique, mas nós vivemos por um tempo nesta carne. Uma carne que já nasce corrompida, já nasce totalmente deturpada. Eu digo assim, quem ensina uma criança recém-nascida de 1 ano, por exemplo, a bater no rosto de um pai e de uma mãe? Isso acontece, né? Às vezes o pai briga com a criança, não pega, não faz. A criança automaticamente reage, empurrando ou até mesmo dando um tapa, né? Então quem ensina essa criança? É a carne, é a sua natureza, né? É a sua genética que caiu lá no Éden. Então essa luta é real. É real. Então para você que está em casa acompanhando a programação e estava dizendo que não era real essa luta, então essa luta é real. Você que está aí lutando, passou essa pessoa que não consegue mais orar, ela está passando por um problema. A carne dela está vencendo? Então, porque assim, essa questão, a carne, no grego é sarx, né? É a parte mais baixa do homem, é assim, a parte mais digamos assim, mais fraca do homem, né? Então esse sarx que muitas vezes alimentado, que muitas vezes fortalecido, é como dois animais, né? Alguém já disse, temos dois animais dentro de nós, um leão e o urso, né? O leão representa o espírito, o urso a carne. Você alimenta o urso, na hora da briga, sempre o urso está mais forte do que o leão. Então nós devemos alimentar o espírito. Quanto mais você alimenta o espírito, quanto mais você lê, você ora, você vem à igreja, na comunhão, né? Você participa das atividades da igreja, mais você está fortalecendo o seu espírito, né? E não a carne. Eu vou na igreja uma vez ao mês. Eu vou na igreja para tomar ceia. Vou na igreja quando o pastor me liga e me chama. Então você está fortalecendo a carne diariamente.
A carne é fortalecida através das intrigas, das más conversações, né? Quando a pessoa não ora, a pessoa diz assim: pastor, não consigo orar, estou com um problema sério, não consigo concentração. Falta dedicação, comunhão com Deus. Nós vivemos uma geração em que as pessoas não têm mais comunhão com Deus. Ele tem comunhão muitas vezes com o pastor, eu sei disso. Às vezes a pessoa quer andar comigo o dia inteiro. Eu falo para ela: vai andar com Deus, rapaz. Procura Jesus, não é verdade? Não, pastor, a gente do seu lado aqui, parece que a gente está mais forte. Vai andar com Jesus. Então essa luta é constante e você deve procurar a palavra, ler a palavra, orar. Muitas vezes, já aconteceu comigo, estou saindo uma gripe tremenda. Quantas vezes sentei diante da mesa, uma fartura de alimento, eu não estava com vontade de comer. Estava meio sem apetite, mas era necessário comer. Porque se eu não comesse naquele momento, eu ficaria fraco, mais tarde eu teria fome. Então, às vezes, você não está com vontade eu não estou com vontade de hoje sentar, ler um capítulo da Bíblia, mas é necessário. São coisas que são necessárias. E à medida que você se alimenta da palavra, você se fortalece. O mundo jaz no maligno. É isso que a igreja tem que entender, pastor. Verdade. A igreja tem que entender que o mundo está na carne. O mundo está no sarx, na parte mais baixa, satisfazendo as necessidades mais baixas do homem. Não é verdade? É verdade. Infelizmente, tem acontecido isso no meio cristão, né, pastor? No meio cristão tem acontecido muito isso, o cristão tem deixado as picuinhas entrar, é aquela raiva, é aquela mágoa, é aquela discussão, é aquele diz que me diz. Então essa pessoa, ela está indo com a parte mais baixa dela, que é a carne. Satisfazendo. Olha, eu tenho dito na igreja assim, eu tenho 50 anos, parece, tenho 28, 50 anos de vida. A vida nos ensina muita coisa. A vida nos ensina a olharmos para lugares que muitas vezes os jovens não olham. Eu já passei por muitas situações na vida, a gente passa mesmo. E quando a gente veio para a igreja, a gente vai conhecer a palavra e chega num momento da vida que você começa a entender a Cristo, mais do que pela Escritura, pela experiência da vida. Jesus é certa vez procurado por um homem, um dos principais de Israel, chamado Nicodemos. Às vezes as pessoas não entendem Nicodemos. Nicodemos era o começo do ministério de Jesus. Ele ouviu Jesus pregando no templo. Jesus havia, durante o dia, destruído ali os cambistas, brigado pela primeira vez que entrou lá, brigando. E naquele momento, o Nicodemos procura Jesus de madrugada. E Jesus dá uma palavra para Nicodemos. Eu acho que essa é a chave de todo aquele que realmente quer ter uma vida em comunhão com Deus. Jesus disse para ele assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. A maioria, eu sou pastor e eu posso dizer isso. Eu acredito que metade das nossas igrejas, da nossa comunidade, não entendeu o que é nascer de novo. Por isso, a picuinha, divisão, dissoluções na igreja. Por isso que há muita confusão dentro da igreja. Porque a pessoa dentro dela não se decidiu ainda. Porque aquele que nasceu de cima, aquele que entendeu que nasceu do Espírito e da água, digamos assim, ele é tocado, ele não guarda mágoas. A pastora sabe muito bem. Quantas vezes no gabinete a pessoa vem dizer assim: eu não suporto fulano de tal, eu não consigo perdoar fulano. Por que isso? Não pode, isso não existe. Nós temos uma natureza transformada. A nossa lei, o que Paulo nos ensina, o que Cristo nos orienta, e nascermos do Espírito, é estarmos totalmente dependente do Espírito. Já não é mais a carne que me governa, é o Espírito. Você pode me ofender, você pode me dar um tapa. Jesus disse assim: oferece outro lado. Mas é de coração, E isso é uma grande mudança que a igreja tem que passar. A igreja não como denominação, a igreja como corpo de Cristo. As pessoas precisam nascer todo dia, pastor. Então quer dizer que a pessoa que não tem essas características, ela não consegue oferecer o outro lado de coração, essa pessoa não nasceu de novo? Não nasceu de novo. Ela assiste uma igreja, ela presencia um culto. Eu acho que nós constantemente estamos pregando. Quer ver uma coisa interessante? Quando você faz um apelo, você diz assim: quem aceita Jesus, lógico, a gente motivado ali no final de um culto, depois uma boa palavra, a igreja ali, a gente diz: aceita Jesus na sua vida.
Eu acredito que isso é um grande erro. Aquela pessoa aceitar Jesus, espera um pouquinho. Nós é que temos que pedir, Jesus me aceite. Jesus é que tem que nos aceitar com as nossas falhas, nossos erros, nos aceitar, porque Jesus disse, venha como estiver. Parece que nós é que temos que olhar para Jesus e falar assim, eu vou analisar, vamos ver, o que você tem para me oferecer, Jesus? Você tem o que aí? Lado financeiro, como é que é? Você vai trocar meu carro? A intenção é outra. Nós temos que conscientizar a igreja que é Cristo que me aceita, mediante a minha metanoia, meu arrependimento, a minha mudança de atitude. Eu é que devo procurar o Senhor, eu é que devo me converter, me dobrar diante dele. A igreja está cheia de joio. A igreja está cheia de joio, de aqueles que parecem trigo, mas não se dobram. Eu tive em Israel, eu tive a oportunidade, Deus me deu a graça de ver o trigo, uma plantação de trigo. Nós saindo ali do monte das bem-aventuranças, passando perto de uma pregação, estava ventando. Eu vi, o vento batia, pastora, o trigo fazia assim, ó, coisa mais linda do mundo. Mas de vez em quando, eu via alguma coisa em pé, era o joio ali. O joio não dobra. Ele parece com o trigo, mas ele não dobra diante do vento. E a Bíblia diz que o espírito, no grego, é vento, é sopro, pneuma, sopro de Deus. Então, ele, diante do sopro do Espírito, o joio não dobra, o trigo dobra. O joio não. Ele não converte, ele está sempre ali, mas ele não converte, ele não produz fruto. Paulo diz que... Mas ele está servindo na igreja, pastor. Ele usa... É um cooperador da igreja. Não, a palavra é usa a igreja. A igreja é um lugar democrático, a igreja é um lugar onde as pessoas são iguais. Você pode estar pregando aqui. Qualquer momento alguém pode levantar a mão no meio do culto, não pode? Na minha igreja pode. O cara levanta a mão. Eu paro o culto. Pois não, querido. Eu não concordo com o que o senhor está falando aí. Isso pode acontecer aqui. Em outro lugar acontece? Não. Aqui nós ouvimos todos. Nós ouvimos todo mundo. Todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem sua liberdade, né, de expressão. Então a igreja, ela é democrática. Ela é bondosa, é graciosa. A gente dá direito às pessoas que elas não têm lá fora. Por isso, o joio aqui tem voz. Né? Mas nós estamos aqui para quê? Para servir ao reino, para ajudar esse joio a experimentar ser trigo na vida dele. Deixar de ser carne, sarge, e ser um pouco pneuma, sopro de Deus, produzir o fruto, senão não tem fruto. O problema é esse. Está na igreja, mas não produz fruto. E quais são os frutos? Olha, Paulo diz em Gálatas 5, a gente conhece muito bem a história. Paulo diz que o fruto do Espírito alguns dizem assim, o Espírito do fruto. Quais são os frutos? É o fruto. Quando você pega uma fruta, uma laranja, né? Ela não é, digamos assim, a laranja é uma só. Não, ela tem casca, ela tem gomo, ela tem semente que vai produzir outra árvore e tal. Então, o fruto, ele é um todo. Né? E Paulo vai dizer aqui em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz em você. Eu, como pastor, eu preciso ser um campo de produção do Espírito. Quantos pastores eu conheço, nós conhecemos, que não produz fruto nenhum. Produz a confusão, está cheio. Né? E o fato de estar na igreja não quer dizer que é um homem ou uma mulher de Deus, são oportunistas muitas vezes. Né? E nós temos que ver isso. Jesus disse assim, pelos frutos conhecereis. E um fruto muito importante, ele é composto de quê? Primeiro, Paulo fala amor. Amor é o que faz a diferença numa pessoa. Amor é o que faz a pessoa se parecer com Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Alegria. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é alegre. Eu cheguei aqui 6 e pouco da manhã, encontrei um monte de gente feliz aqui, alegre, veio trabalhar. Quem não tem Espírito Santo, ele chega aqui, acordei cedo, não é assim que o negócio? Eu vejo na igreja assim, às vezes eu chego lá na igreja e falo, e aí, irmão? Paz do Senhor, pastor.
dia hoje foi difícil. Ah, é, né? Tem gente assim, falta produzir. O Espírito traz alegria, irmão. Traz paz, né? Aí, ó, paz. O que é paz? O judeu chama shalom. O cara acha que paz é o seguinte, lá em casa tá uma paz, meu marido pode beber. Não, paz é shalom. É equilíbrio, né? Você ter equilíbrio na vida. Tá no meio de uma guerra, tá desempregado. Você fala assim, shalom de Deus na minha vida. Equilíbrio de Deus. Você pode olhar, ter discernimento, né? No meio de uma crise, você fala uma oportunidade de mudanças. Outro gomo desse fruto, paciência. Esperar as oportunidades, né? Lá em Eclesiastes diz que há tempo e oportunidade para tudo. Não é só tempo, é oportunidade, né? E amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui é uma das coisas mais lindas de um cristão, domínio próprio. Momento certo de falar, momento certo de agir, domínio Mas é aquela próprio. pessoa que falava assim, mas quando vi, já fui, já falei. Ela não tem domínio próprio? Então, ela precisa deixar o Espírito de Deus, né? A gente, porque a pessoa que fala o que quer, ela ouve também o que ela não gostaria. A que faz o que acha que tem que ser feito no impulso, no rompante, ela também pode ser vítima disso. O Espírito Santo quer nos colocar numa situação para a gente evitar colher alguns frutos na vida que não deveríamos colher. Porque no rompante você ofende, você magoa, você fere, e nós não estamos aqui para isso. Cristo, você não vê em momento nenhum Cristo criando situações ruins para ele. Diante até mesmo dos fariseus, ele chegava, ele fazia, depois ele se retirava. Ele não queria contenda, confusão. A igreja precisa viver da graça, viver do domínio próprio, não do rompante. Né? Esse rompante ele nos leva a ações, atitudes e palavras que depois, ao que vamos dormir, pastora, já aconteceu comigo. Você vai dormir, você pensa assim, para que eu falei? Não é assim? Até no aconselhamento pastoral, uma situação difícil, me dá vontade de dizer assim, irmã, não posso. Tem coisas que só o Espírito de Deus vai dizer, porque é o Espírito de Deus que convence, né? Então, nós temos que sim controlar. A igreja precisa ser sal e luz. O que é o sal? É o tempero. É o que faz a diferença na comida. Você não vê o sal, você come uma pedra de sal, ninguém come pedra de sal. A gente come, porém o sal está na comida. O sal está inserido no alimento. Né? Então, que gostoso você comer uma comida temperada. Ninguém pega um tempero e come só o tempero. Não, a gente come a comida, o alimento com o sal. A igreja precisa saber o que é ser sal. Eu estou falando como pastor da minha denominação, que nós tanto pregamos, tanto falamos, né, tentando levar as pessoas a deixar o Espírito de Deus agir. Esse é o grande problema. Porque Paulo, quando fala em Gálatas, a gente lê Gálatas 5, mas antes, Paulo vem falando do quê? Da lei. A gente quer lei. O homem quer lei. Eu não sei, perdão, se a senhora já teve a oportunidade de passar por isso, mas as pessoas convertem, querem batizar, perguntam assim, pastor, o que pode e o que não pode? Não é assim que as pessoas falam? Com licença, toma um cafezinho. O que pode e o que não pode? Eu disse assim, na minha opinião, eu até queria colocar uma placa na porta da igreja assim, ó, aqui tudo pode. Nessa igreja tudo pode, vírgula, menos pecar. A palavra pecar no grego é amarto, errar o alvo. Você não pode errar o alvo. O alvo que Jesus estabeleceu para você. Você é pastora, qual o seu alvo? Você tem um alvo, uma meta, tem um propósito. Esse é o seu alvo. Se você errar 1 centímetro aqui, você já errou, porque 1 centímetro aqui, em 1 quilômetro, pode levar você a muitos e muitos quilômetros fora. Então, nós devemos deixar o Espírito de Deus fazer a obra. Né? A igreja precisa disso. Hoje nós estamos vivendo grandes afrontas com a igreja. As leis estão mudando, nós não vivemos de lei, nós vivemos de graça. Nós vivemos da decisão. Não é do que eu tenho que fazer, é o que o Espírito de Deus vai fazer em mim. Então, se essa pessoa errou o alvo, saiu ali, Deus estabeleceu um alvo, ela tem uma meta, tem um alvo, se ela errou o alvo, significa que essa pessoa pecou, pastor? Pecou. Porque assim, veja bem, com um filho errou,
você vai chegar para o seu filho e vai dizer para ele, meu filho, não faça isso. Né? Você vai orientar o seu filho. Se você pegar o seu filho, bater no seu filho, ou você ignorar, vou até por outro lado, você vê o seu filho errando, você ignora. Você ignora. Você não chama a atenção dele ali, você errou. A Bíblia diz que você tem que corrigir o seu filho. Então, eu não vou ficar chamando a atenção desse menino, esse moleque, a palavra moleque vem lá de trás de Maloque, o Deus, né, que lá na época de Salomão ofereciam lá a divindade Maloque. Então esse guri é um moleque, quer dizer, você tá profetizando, você está jogando palavras negativas na sua vida do seu filho. Está errado, você errou alvo, você tem que chamar e dizer, filho, não é por aqui. Então você errou um alvo, você pecou. Agora, permanecer no erro, que é o grande problema do ser humano. Errar, todos nós erramos. Pecar, todos nós pecamos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porém, na nossa vida, o erro, o grande erro, é permanecer no pecado. Você viu seu filho errando hoje? Amanhã eu corrijo. Depois da manhã, daqui a 10 anos, eu vou corrigir esse guri. Agora? Não tem mais jeito. Então, permanecer no pecado, permanecer errando, aí sim é um problema sério. E tem gente que hoje ela fica de pé, amanhã ela cai de novo no mesmo erro, hoje ela pede perdão. Isso significa remorso ou arrependimento, pastor? Então, Daqui a pouquinho o senhor responde pra gente essa pergunta. Eu vou com vocês, eu vou chamar um novo quadro do programa Amanhecer na Graça. Daqui a pouquinho ele responde. Se é remorso ou arrependimento, você que vive errando, vive falhando, vive caindo no mesmo erro. Não pode ver um homem e já cai nesse mesmo erro. Cuidado, ele vai responder daqui a pouquinho. Mas antes eu vou com ela, Anne Carolina, no Mito ou Verdade. Vamos lá com ela, mito ou verdade? Comer chocolate, Anne, é mito ou é verdade? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Quem nunca atribuiu o aparecimento de espinhas ao chocolate, não é mesmo? Mas será que essas delícias realmente dão espinhas? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Eu acho que é verdade. Eu acho que é mito. As opiniões, elas estão bem divididas. Então nada melhor do que uma especialista para nos esclarecer sobre o assunto. É mito. O cacau, ele não causa acne. O que causa são as gorduras existentes nesse tipo de alimento. Então, vale sempre lembrar o paciente, né, o consumidor do chocolate, que se ele consome esse chocolate e ele causa acne, é melhor não consumi-lo, mas não existe nada que comprove este fato. Agora sim podemos comer chocolate sem culpa, mas com moderação, não é mesmo? E a gente se vê no próximo Mito ou Verdade. E estamos de volta aqui nos estúdios da RIT com ele, pastor Moisés Vieira, falando um pouquinho pra gente a respeito da luta da carne e do espírito. Existe ou não existe essa luta? Ele já respondeu que existe e agora ele vai estar falando pra gente, pastor, se é remorso, é arrependimento, essa pessoa que vive errando, vive falhando, vive caindo no mesmo erro. Hoje ela pede perdão porque ela pecou aqui, mas logo em seguida ela volta a fazer o que ela fazia antes. O que é isso, pastor? É carne, o que é? O que essa pessoa precisa fazer? Nós somos carne, nós somos paixão, nós somos emoção pura. Por isso o domínio próprio, a gente precisa saber deixar o Espírito de Deus agir. O que acontece quando a gente pensa em remorso e arrependimento? Remorso é um sentimento. Remorso é um sentimento de culpa. Remorso é um sentimento de eu desejo mudar. Toda vez que eu encontro com aquele rapaz, eu fico louca. É a carne, né? Provocando aquela paixão, aquela concupiscência, aí vem os pensamentos. O que é o seguinte, a igreja, ela veio para mudar uma cultura, certo? A igreja muda a cultura. O que é cultura? Cultura é um aglomerado, um conjunto de atitudes, né, de ações, de procedimentos gerados por pensamentos. Então, você pensa, você age.
e todos pensamos assim, agimos assim, isso é uma cultura. Então a igreja vem para mudar a cultura do pecado, cultura do tudo pode, cultura da facilidade, da licenciosidade, da libertinagem. A igreja vem mudar essa cultura, estabelecendo outro pensamento, através de uma mensagem nova, um outro pensamento, novos costumes e uma nova cultura. Por isso eu ando com uma Bíblia debaixo do braço, né? Então, Jesus veio me dar um novo pensamento, trabalhar na mente. A mente é o campo de batalha. Esse negócio de ficar expulsando demônio, botando demônio para correr, isso é sério. Jesus disse, se você expulsar o demônio e a casa ficar vazia, é pior. Então nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que instruir as pessoas. Quando expulsar o demônio, quando a casa estiver limpa, quem tem que morar? O Espírito de Deus. Então não adianta ficar com remorso. Tem que ter a mudança na mente. A palavra no grego é metanoia, né? Mudança de meta, novas metas. Ah, você tem problema na área sexual. Ah, pastor, eu não aguento ver aquela menina me dar uma louva. Então muda a sua mente, muda a maneira de pensar, começa a ver de forma diferente a vida, precisamos de saúde nessa área, saúde mental, né? Tem pessoas que têm problema na área da pornografia, vai para o computador e se esquece ali. Muda a sua mente, evita o computador, começa a procurar outros assuntos, começa a estudar, né? Jesus nos deu esse caminho, né? Encher a mente com outras coisas, com a palavra e estabelecer novos pensamentos, provocando novas atitudes, estabelecendo uma nova cultura na nossa vida. É para isso que a igreja existe. Muitas pessoas vêm esconder na igreja. Eles vêm achar na igreja, como eu disse anteriormente, vêm achar um lugar seguro, saudável, um lugar alegre, onde ele é aceito, tudo, mas ele não passou pelo processo da metanoia. Continua como que chama lá a palavra que você disse? No remorso. Vive no remorso, errando, arrependendo, errando e arrependendo. E assim não funciona, né? Lá no Velho Testamento, época de Juízes, não sei se é arrependimento, você disse a palavra, me fugiu aqui. Remorso. Ele vinha no remorso. Quando vinha filisteu, quando vinha o inimigo, caía, tinha um remorso, né? Deus vinha com o juiz e levantava o povo, eles pecavam. Puro remorso, um ciclo de vida pecaminoso. Mas quando vem o profeta traz a palavra de Deus, o profeta traz a vontade de Deus, o sacerdote leva o povo para Deus. Aí começa o processo de metanoia, de arrependimento genuíno, de mudanças de metas. A pessoa precisa ter mudança de meta. Se você não mudar as suas metas, se você não mudar o seu caminho, para mim chegar aqui, eu moro ali na Arena Pantanal, para mim vir para cá, eu vim pelo caminho certo. Existe um caminho para vir para cá. Mas se eu fosse para Várzea Grande para vir para cá, que caminho é esse? Eu chegar aqui 3 dias depois, né? Exagerando, lógico, obviamente. Mas eu ia demorar para chegar. Como é bom a gente vir direto, a gente estabelecer a meta certa, né? Tá certo. Você quer fazer sua pergunta para o pastor Moisés Vieira? Pode ficar à vontade. O telefone da sua participação está no rodapé do seu televisor. Pode fazer sua perguntinha para ele. Você que está mandando um beijo, mandando um abraço, também vou estar mandando para você aqui um alô para você. Anota o nome das pessoas que eu vou estar mandando um beijo para você. E aqui nós temos algumas perguntas, pastor. Vencer a carne depende de mim ou depende de Deus? Vencer a carne depende de você. Deus já fez a parte dele. Jesus disse, vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito, meu sopro, né? Nós já temos o Espírito de Deus. Como é que você recebe o Espírito Santo? Você recebe o Espírito de Deus quando você crê na palavra de Deus, né? Você recebe, quando você crê, e a sua fé é como diz, Jesus disse assim, quando você crer em mim, como diz a Escritura. Então, como diz a Bíblia, você crê, pisteuo, no grego, acreditar, confiar. Quando você crê que Cristo morreu por você, pagando seus pecados, e ressuscitou, né, para a glória e honra do Senhor Deus. Então, quando você crê nesse movimento, nessa boa nova, no Evangelho, o Espírito de Deus habita em você. Quando o Espírito de Deus, você crê, o Espírito de Deus habita em você, você está apto a produzir
fruto. Você está apto para ter uma vida diferente. Então agora é com você. O grande problema das pessoas é uma palavra simples chamada renúncia. Adão e Eva lá atrás, como é que foi a queda? A Eva estava num lugar, Adão estava no outro, de certo, fazer os seus afazeres lá. A cobra lá, demoniada, digamos assim, ofereceu para Eva uma oportunidade de pensar como Deus, de ser como Deus, de agir como Deus. E a Eva disse, a cobra, lógico, você vai, ele não quer que você coma porque você vai se parecer, vai ser como ele e tal. Ou seja, despertou na Eva uma coisa interessante, levou a pensar que ela poderia ser como Deus. Então esse está dentro da pessoa, né? Aquele desejo de querer ser, de querer chegar, é a concupiscência, é a carne. Mas nós temos todas as condições de produzir uma vida melhor, de servir a Deus, quando deixamos o Espírito de Deus falar conosco. Infelizmente, como eu digo, nós estamos hoje com crentes vazios dentro da igreja. A igreja está cheia de crente vazio do Espírito Santo. Essa é a verdade, né? Faz uma vigília, né? Faz um show, traz um cantor para você ver. Não, o negócio enche. Agora fala assim, gente, amanhã, 9 da noite, vem para cá, vamos orar um pouco. Você já sabe quem vem, você já sabe quantas pessoas vêm, mas é justamente isso. Nós temos sim condições de vencer. Deus já nos deu. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, nele nós vencemos. Ele disse também, sem mim nada podeis fazer, ok? Com Jesus você pode, sem Jesus, João vai afirmar, sem mim nada podeis fazer. Pastor, a Bíblia relata que nós temos que viver e andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Então, andar é assim, mesmo aqui ele diz, Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer, vivam pelo Espírito. Alguma versão diz assim, andai no Espírito. A nossa vida é feita por caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é caminho? Caminho é tudo aquilo que liga um ponto a outro, certo? Então, andar é justamente aquilo que vai ligar você a Deus. O que é que liga você a Deus? O que estabelece essa comunhão? É isso que você vai andar, né? O fato de você estar dentro da faculdade não quer dizer que você é um pecador ou pecadora. Agora, como é que você vai proceder dentro da faculdade? Quais são os seus amigos? Qual é a conversa? Qual é a atitude? Qual é o pensamento? Esse andar na faculdade, eu digo faculdade, porque os nossos jovens hoje têm um grande problema, né? Grande problema. Entrou na faculdade, é um problema. Então, andar no Espírito é proceder na vontade de Deus. E Paulo vai dizer isso com propriedade. Paulo muitas vezes andou no caminho farisaico, procurando matar aqueles que estavam no caminho, que eram cristãos. Mas Paulo agora diz que há um outro caminho, o caminho da reconciliação, o caminho da graça. É exatamente esse, viver no Espírito, viver pelo Espírito. Olha só, você que está acompanhando a programação aqui com o pastor Moisés Vieira, respondendo algumas perguntas que vocês, nossos internautas, nossos telespectadores estão fazendo para ele, para a gente, pode ficar à vontade. O telefone da sua participação 99375701. Quero mandar beijo para Rose Silva, Andréia Cacilda, Mari, Dona Edna, Andréia Souza, Erdilene. Beijo para vocês que estão acompanhando a programação também. Mandar um beijo pro pessoal de Sinop, pessoal de Tangará da Serra. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Você que diz, pastora, o canal, o programa Amanhecer na Graça, pega em outros canais? Pega em outros canais e também pega pelo Rádio Evangelho, www.radioevangelho.com.br. Você pode assistir do Brasil ou do mundo. Manda um abraço também, um beijo para a dona Euilma, ali da Espanha, o pessoal de Barcelona. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que acompanham a nossa programação de perto, de longe. Você aqui de Cuiabá, você de Várzea Grande, que Deus abençoe grandemente. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o pastor Moisés Vieira e ele está falando um pouquinho a respeito da luta da carne e do Espírito. Vencer a carne, às vezes você diz, pastora, não é fácil, né? Não é fácil vencer a carne. Pastor, para essa pessoa vencer a carne, um jejum resolve? Então, o entendimento de jejum
é uma coisa assim... Depende do contexto, né, que a pessoa queira. O jejum, ele é para quebrar a carne. Mas quebrar a carne como? Quando você jejua, hoje eu vou jejuar. Eu vou, não vou almoçar nem jantar. Ok, isso tem que ser para a glória de Deus. Você diz assim, a carne vai padecer, eu vou ter fome, vou sentir fraqueza, mas vou oferecer Esses sinais são que estão quebrando a quebrando a carne. E não é que dizer que ela vai morrer. Não, não vai morrer. E outra coisa, não é para alcançar nada. O jejum é para quebrar carne. É para mostrar que a carne, esse jejum, esse alimento faz falta, mas eu posso viver sem ele. Ok? Então esse é o princípio do jejum. Não é para negociar com Deus. Pastor, eu vou jejuar para o meu marido voltar. Eu não entendo esse jejum, né? Jejum bíblico é o jejum para quebrar carne. Você quer ver seu marido voltar? Pare de falar besteira, pare de perseguir ele, vai orar, né? Como disse Pedro, ganhe o seu marido, se não for por palavras, ganhe pelo procedimento. Uma mulher santa, uma mulher correta. Às vezes você vê na igreja, você é maravilhoso, chegou em casa, você é enviado do diabo, né? Tem mulher que fala demais. Então, como que faz? Se converta a Cristo no pensamento, no coração. Aí você vai ganhar não só o marido, como a família. Atitudes também, nas atitudes também. Tudo, não é meu verdade? Deus do céu. É isso aí. Quero mandar abraço. Tem mais gente pra gente mandar beijo, abraço. A Clarice também tá acompanhando a nossa programação. A Noêmia, ou Noemia, Noêmia, né? Noêmia também. O Leonardo, Luciene, Carol Araújo, Tânia e Olívia. Deus abençoe. Beijo pra vocês que estão acompanhando a programação. Você que quer mandar beijo, mandar abraço, fazer sua pergunta, 9937-5701 é o número da sua participação. Pastor, e qual que é o jejum correto que essa pessoa tem que fazer? Existe um jejum específico ou aquilo que ela tirar, ela já está jejuando? Existe o jejum da palavra, né? Existe o jejum do procedimento. Às vezes você jejuar, digamos assim, de certos procedimentos, certas palavras, fazer jejum de certos comportamentos. Eu tenho certeza que dentro da sua casa, você, dentro do seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, o filho, os pais, ou em o trabalho, você pode orar a Deus e pedir a Deus, dizendo assim, Senhor, eu queria jejuar de forma diferente, né? Eu quero tirar da minha vida alguma coisa que está alimentando minha carne. Eu quero tirar de mim coisas que estão, Senhor, dando ênfase à carne, estão fortalecendo a carne. Você pode jejuar, muitas vezes, de palavras. Você pode, eu digo sempre, você quer ver um jejum muito legal que você pode fazer, que vai melhorar muito a sua vida? Jejum na internet, Facebook. É isso aí. Internet, jejum de balada, jejum de festa, é verdade. Tem crente aí que terça e quinta, o domingo estão na igreja, sabadão está na balada. Não, mas é assim porque Jesus é bom. Não, jejum de relação. Jesus foi em festa, olha, essa pessoa tá... E aí, pastora? Jesus foi, né, transformou água em vinho, então é normal eu tomar o... Jejum ia na balada. Ok? Mas Jesus transformava a balada. Jesus ia na casa do pecador e transformava a casa do pecador. Hoje, os cristãos podem até ir numa festa, mas saem de lá bebendo e fumando. Foi na festa de um amigo e, pastor, quando prestei atenção, estava com uma cervejinha. Pois é, você tem que ir na festa do seu amigo, regada a vinho, uísque, ou então, perdão, corotim, né? Não tem problema, depende aí Você pode ir, mas vá transformar esse lugar, né? A pessoa vai, pastor, quando a ceia estava lá, pois é, vá e se coloque numa posição que você vai constranger as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar, rapaz, não consigo nem beber do seu lado aqui, né? É porque você é um homem de Deus, você é sal e luz naquele lugar. Verdade. Né? Não consigo nem contar uma piadinha perto dele, que ele é crente demais. É demais. Amém. Daqui a pouco eu volto com o pastor Moisés Vieira, falando um pouquinho mais a respeito da luta da carne contra o Espírito de Deus. Ele vai estar falando um pouquinho pra gente, daqui a pouquinho no próximo bloco, se uma pessoa cheia do Espírito Santo
ela pode dar lugar à carne? Daqui a pouquinho ele responde pra gente, mas antes eu vou ao intervalo comercial e já eu retorno com todos vocês. Não saia daí, não desligue seu televisor, que o papo tá ficando bom, né? Daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos lá. Trânsito Livre, uma loja para quem quer se vestir bem, moda masculina e feminina. Variedade, beleza, estilo e elegância. É aqui na Trânsito Livre. Temos 5 lojas para melhor te atender. Pantanal Shopping, Shopping 3 Américas, Calçadão Antônio Maria, Calçadão Ricardo Franco e 13 de junho. Esperamos por você. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial. Cristão, Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023 7733. Estamos de volta aqui nos estúdios da HIT, já estamos aqui com o pastor, ele está sanando algumas dúvidas. Você que ligou o seu televisor agora, perdeu o horário, Deus abençoe sua vida. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da HIT o pastor Moisés Vieira, falando a respeito da luta entre a carne e o espírito. Sanando algumas dúvidas, você que fez a sua perguntinha, ele já falou aqui a respeito, né, da luta da carne contra o espírito, é ou não é verdade, o que pode e o que não pode fazer, tá bom? Quero mandar abraço. Dona Olivia também está acompanhando a programação, Silma, Maurícia, a Dani Silva e a Joyce. Beijo para vocês. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Pastor, e aí? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode dar lugar à carne? Cheio, é difícil, né? É difícil dar lugar a essa carne. O que é dar lugar? É ceder, né? É recuar. Quando nós falamos expulsar espírito, se você for fazer uma hermenêutica, um estudo, expulsar demônios, por exemplo. O que é expulsar demônios? Quando Jesus chegou lá em Gadara, na região dos Gadarenos, lá, Jesus disse que expulsou os demônios daquela região. Expulsar é fazê-los recuar, né? Recuar, sair daquela ocupação, para que habite ali o que é de Deus. Então, nós e toda a terra, nós somos de Deus e devemos habitar Deus. Quando o inimigo entra, é preciso recuperar aquele espaço que é de Deus. Então, o que acontece? Quando você está cheio do Espírito, não tem espaço para o inimigo, não tem espaço para o inimigo agir. Mas quando você está fraco de Deus, não está sem comunhão com Deus, naturalmente a carne, o inimigo, ele começa a ganhar espaço. Então, quem está cheio, é difícil satisfazer a carne. Mas quem está vazio, facilmente satisfaz a carne, os desejos, né?
os desejos da carne, né? E às vezes essa pessoa, pastor, está em casa acompanhando e está dizendo, pastor, eu não consigo mais ser aquela pessoa de antes. Antes ela era uma pessoa cheia do Espírito Santo, hoje ela está dando lugar à carne, hoje ela, infelizmente, não faz o que fazia antes. Hoje ela já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não é mais aquela mulher cheia do Espírito Santo. Ela chegava dentro de casa e profetizava. Hoje já não, hoje ela já briga, já xinga, já se irrita com facilidade. O que fazer? Então, isso é muito comum. Eu conheço muita gente assim, muita gente boa, muita gente que assim serviu a Deus, que até na minha conversão, pessoas que foram muito importantes, mas que hoje estão assim fracas, muitas estão doentes. A Bíblia diz, Paulo vai dizer assim, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Cuide para que não caia. Esse cair, nós somos seres extremamente emocionais, emotivos, nós somos influenciáveis, né? Nós somos pessoas contaminadas, nós somos pessoas que estamos constantemente envolvendo com outras pessoas. Eu dei uma palestra há pouco tempo na igreja e disse assim, fumantes passivos, né? O problema não é só quem fuma. Muitas vezes quem fuma o cigarro dele tem um filtro, mas quem está ao lado dele é o fumante pior, porque está inalando aquela fumaça, totalmente tóxica, sem filtro algum. Então, muitas vezes você é crente, mas lá no seu trabalho, você trabalha com uma pessoa que não é crente. E ela usa de palavrões, usa de mais conversações, e você está inalando essa fumaça. E essa fumaça está entrando no seu organismo, está produzindo em você alguma coisa, e você, sem perceber, está se intoxicando. Amanhã depois está fraca, amanhã depois está fora da igreja, porque aquela fumaça causou danos, não é verdade? Como o cigarro, a fumaça do cigarro causa muitos danos, o convívio com pessoas assim também causam danos. O que fazer? Estamos sempre atentos nessa fumaça, estamos sempre preocupados. O que é que eu estou respirando? Que ar estou respirando? Por isso, viver na igreja é um lugar seguro. A Arca de Noé, se você já pensou nisso, a Arca de Noé é um lugar complicado, não era? Ali os animais obravam, ali o cheiro era terrível. Quantos animais? Mas era o lugar mais seguro. Lá fora, juízo de Deus, né? Águas tomando todo mundo. Dentro da arca, né? Protegido. Muito embora ali era uma situação difícil. Todos aqueles animais dentro de um lugar só, né? Às vezes assim a igreja é um lugar difícil de convivência, muitos atritos, muitas diferenças, mas é o lugar mais seguro. Então, permanecer na igreja, permanecer com a igreja dentro de você. O problema não é estar na igreja, é a igreja estar em você, para que você realmente produza frutos, para que o Espírito Santo te dê condições de ser uma pessoa diferente e você não cair, porque o cair também pode acontecer. Dentro do ministério de Jesus, haviam pessoas que caíram. Judas, por exemplo, andou com Jesus quase o ministério todo, era o financeiro do ministério e caiu. É verdade. Pastor, eu queria que você deixasse em poucas palavras, rapidamente, aquela frase que muita gente, algumas pessoas até dizem que está na Bíblia, mas é uma frase popular que muita gente diz, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É verídica essa frase? É. O cair é do homem. Se depender do homem, cai. Mas como que é esse levantar é de Deus? Deus é a nossa escada. Deus é o nosso socorro. Volto em João, capítulo 15 ali, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim vai dar fruto. E estando em mim, dando fruto, vai alegrar a Deus. Tenha fé, creia em Jesus, esteja em Cristo, no corpo de Cristo. E aí Jesus completa dizendo, que sem mim nada podeis fazer. Ao contrário, é verdadeiro. Comigo, tudo pode fazer. Mas eu quero encerrar apenas com uma palavra, lembrando de Paulo. Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Dentro do contexto bíblico, eu posso passar necessidades e posso ter muito. Tudo eu posso, estando em Deus. Você, não sei o que está passando agora, dificuldade, acordou hoje, preocupado com dívidas, com família, você pode passar por essa situação, se estiver em Deus.
Olha só, que maravilha. Pode passar por essa situação se estiver em Deus. Pastor, agradeço a participação Muito do senhor obrigado. aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou a programação, gostou do tema, Amém. até participou com a gente do tema. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais. Só dizendo para você que nos assiste, tenha uma boa Páscoa, uma boa passagem, né, da escravidão para a vida. Aproveite a liberdade que Cristo trouxe para você. Você é livre, livre para servir, livre para amar, livre para ter uma vida em Cristo. Você está além da lei, você está na graça. Desfrute dessa graça nessa Páscoa. Pode comer chocolate quanto você quiser, mas coma da palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento, não dá espinha, não dá cravos, não faz mal nenhum. Alimente-se da palavra do Senhor. Jesus é o pão da vida. Deus abençoe. Amém, é isso aí. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. E amanhã tem mais Amanhecer na Graça. Obrigado pela participação de todos vocês, você que nos acompanhou de perto, de longe. Beijo para todos vocês. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado. Até amanhã, em nome de Cristo Jesus. Até lá. Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar.